Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não passo aqui no canal, né? De vez em vez eu vou aparecer aqui no canal e falar algumas coisas para vocês. O último vídeo que eu fiz aqui no canal foi para convidar pessoas para o grupo do WhatsApp. E aí eu expliquei os porquês. Vocês que já assistiram entenderam. Muitos irmãos entraram no grupo do WhatsApp e agora eu tenho um canal no Telegram. Tanto o grupo como o canal, eles são privados, são feitos especialmente para pessoas que me ajudam aqui no canal. Como vocês sabem, a ajuda é voluntária. O grupo não foi criado por mim, criaram esse grupo para mim quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, para que eu não voltasse para o Japão. Eu confiei que esse grupo ia dar certo e realmente deu certo. Irmãos e irmãs me ajudam há mais de 4 anos, que é o tempo que eu estou aqui no Brasil, e sempre deu certo para mim. Agora, nesse ano, eu tive a ideia de criar um grupo onde só eu mando mensagens para esse grupo e eu mando assim mensagens diárias, meditações, reflexões, e isso para mim foi muito bom. Eu já falei isso no outro vídeo, vou repetir aqui mais um pouquinho, vou explicar algumas coisinhas para vocês, logo em seguida eu vou rodar um estudo e vou convidar vocês para ir para o canal do Telegram. Aí eu devo explicações, né? Porque agora que eu quero trabalhar mais com os grupos reservados, eu não posso também deixar de atender o canal, porque o canal é onde eu vou espalhar os estudos. Então, muitos irmãos entraram nesse grupo do WhatsApp, já vou mostrar aqui para vocês, vou convidar vocês para entrar nesse grupo e vou explicar alguns detalhes que talvez alguns irmãos e irmãs não entendem. Eles entram aqui e muitos entram e saem. Bom, graças a Deus tem bastante gente aqui. Esse mês essas pessoas entraram e entraram me ajudando. Muitas pessoas que não estavam fazendo parte do grupo dos ofertantes acabaram gostando da proposta, entraram para fazer parte do grupo dos ofertantes e entraram no grupo do WhatsApp e também no Telegram. E como aumentou um pouquinho a minha renda, eu já comprei uma lousa mais especial para gravar estudos para o canal. Infelizmente, eu não consegui gravar aquele estudo ainda do antijudaísmo, explicando a lei de Deus em 3 instâncias, mas já está tudo desenhado na lousa. Lembra? Há 2 semanas que eu mostrei para vocês? Então, essa lousa, eu pretendo deixar ela aqui, onde eu vou gravar, aqui na cozinha, né? A lousa ela vai ficar na horizontal, onde eu vou gravar os estudos. E já tem um estudo programado na lousa. E eu comprei uma lousa onde ela funciona na vertical, igual o celular. Então eu vou ficar de pé do lado da lousa, como ela é na vertical, ela é mais estreita, né? Ela não é muito grande, mas ela é o suficiente para eu colocar ali todas as coisas que eu vou gravar. Todos os vídeos que eu já gravei antes, eu vou colocar em linha do tempo, em mapa mental, e eu já pensei em como fazer os estudos. Só que agora eu não estou conseguindo rodar tudo ao mesmo tempo. Porque assim, eu pretendo postar no canal pelo menos um vídeo por semana com estudo na lousa, bem caprichado, com linha do tempo. Muitos irmãos e irmãs pedem isso para mim, porque eles gostaram daqueles estudos antigos onde eu usava a lousa, lá no Japão. Aliás, foram os estudos que alavancaram o canal, né? As 2 casas de Israel, as 7 festas, Gog e Magog, os filhos de Noé, e tudo isso se relaciona, criando uma história de Deus com o povo. Dá para falar de tudo isso ao mesmo tempo até, só que eu fiz separadamente na lousa. Dava muito trabalho para eu fazer isso lá no Japão enquanto eu trabalhava nas fábricas e tinha que desenhar nos quadros e gravar. Era difícil, mas eu consegui fazer e esses estudos ajudaram o canal a crescer um pouquinho e as pessoas conhecerem essas coisas, né? Quem é que não assistiu aquele estudo de 100 cães de Jafé e não ficou maravilhado? Quem é que não assistiu o estudo das 2 casas e não teve uma mudança na mente? Então, esses estudos, hoje eu tenho muito mais experiência e mais informação, então eu posso refazê-los. Fora os outros livros que eu acabei conhecendo, né? Como o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Abraão, o livro de Enoque, que é muito difícil fazer ele numa linha do tempo, porque ele é muito grande, e o Rei dos Apócrifos, que é 2ª Esdras. Posso colocar tudo numa linha do tempo. E eu vou colocar. Então eu tenho 1 semana para criar esses estudos. Bom, essa é a parte do projeto do canal. É assim que eu pretendo fazer e manter. E esses áudios que eu gravo no grupo, eu procuro não colocar no canal. Primeiro porque no grupo é tão bom que eu posso usar músicas de filme, músicas que eu acho bonita e que tem direitos autorais. Então eu não posso usar isso no canal. Logo eu tomo um strike. Mas no grupo do WhatsApp e no canal do Telegram,
eu posso fazer o que eu quero. Eu posso pegar músicas com direitos autorais para ilustrar. Às vezes é bom uma música bonita, né? Por exemplo, tem um estudo que eu estou gravando sobre Elias e usando o livro de Eclesiásticos que está na Bíblia Católica, aonde tem uma primeira galeria dos heróis da fé. Já eu explico um pouquinho melhor isso. E ali, no estudo, eu coloquei uma música de fundo que eu achei muito impactante. E eu também usei a narração de um outro canal católico, aonde ele narrou o livro de maneira extraordinária. O livro de Eclesiástico é o meu preferido dos 7 livros que estão na Bíblia Católica, que Martinho Lutero tirou do cânon que era oficial até o tempo dele. Então, esses livros são maravilhosos. E eu praticamente devorei esse livro de Eclesiásticos. Tanto é que eu encontrei a primeira galeria dos heróis da fé e uma grande revelação. E aí eu já fiz 2 estudos que estão no canal do Telegram. E ali, quando você entra, você tem acesso a tudo. E assim eu faço comentários mesmo. Eu dou dicas de saúde quando eu tenho, né? Tem irmãos que não gostam muito de ficar ouvindo sobre saúde, mas eu gosto de falar. Eu gosto sobre dicas de alimentação, de sono, para você ter performar melhor. Sabe, uma mente e um corpo funcionando melhor, você também estuda a palavra de Deus de maneira bem melhor. Então eu gosto dessas dicas. E tudo isso eu posso, e já estou colocando, né, no canal do Telegram. Agora, eu estou devendo a parte 3 do estudo. Eu já gravei a parte 1, a parte 2, fiz um comentário sobre a parte 2, que é isso que eu vou rolar para vocês logo em seguida, e eu vou gravar hoje a parte 3, que é a parte onde eu foco em Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, e é maravilhoso. Só que essas partes eu não vou colocar aqui no canal. Eu vou ter que fazer uma edição no comentário que eu fiz para eu não postar músicas com direitos autorais. Então eu tenho que modificar um pouquinho para poder postar aqui para vocês. De vez em vez, para convidar pessoas para entrarem no grupo, eu posto um áudio ou outro, um que eu achar legal, que eu achar que vai ajudar bastante gente, que eu achar que vai ser convidativo, aí eu faço isso, tá bom? Então, agora mesmo vocês vão ouvir um comentário que eu fiz sobre a parte 2 do vídeo. A parte 2 é para falar sobre, o foco é para falar sobre Elias. Só que como esse livro de Eclesiásticos, que está na Bíblia Católica, foi escrito por Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, e eu considero profeta e inspirado e maravilhoso, a parte 1 e a parte 2 tem coisas ali com direitos autorais, músicas, e ficou muito profunda. A parte 2 é a que eu mais gostei por causa das músicas que eu usei e por causa da leitura dos capítulos. E eu usei também a narração que está na Bíblia Católica. Um homem narrou com a voz de locutor mesmo, né? Então fica agradável de ouvir. Isso eu não posso postar aqui no canal, a não ser que eu edite tudo. Só que a minha proposta não é ficar postando, pegando os conteúdos do grupo e abrir aqui no canal. Porque eu quero fazer exclusivamente para as pessoas que me ajudam, tá bom? E aí, se você se interessar, é só você ir lá no link que está no meu comentário fixo. E no link que está no meu comentário fixo, você vai fazer essas 3 etapas. Entra no grupo dos ofertantes, recebe o link para entrar no grupo do WhatsApp e do grupo do WhatsApp pode entrar no grupo do Telegram e ter acesso a tudo que eu gravei até hoje. Porque no WhatsApp vocês não vão ter. Infelizmente o WhatsApp funciona assim, né? De uma maneira muito ridícula. Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Eu quero fazer um comentário sobre a parte 2 do estudo do livro de Macabeus, sobre a primeira galeria dos heróis da fé. Eu escutei o meu estudo, tive acréscimos, tive que fazer pesquisas, fui meditar e fiquei com vontade de trazer esse comentário para vocês. Eu vou fazer a leitura desses 2 profetas que eu quero destacar, apesar de eu falar de muitos profetas e muitos detalhes,
Pelo menos aqui os dois profetas que eu vi que foram mais elogiados na narrativa do escritor Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém. Na minha opinião, ele destacou mais Elias e, sem dúvida, ele deu um destaque total para Simão, filho de Onias. E ele encerrou a sua narrativa com esse homem. Como é sobre ele que eu vou falar, eu quero que vocês entendam as palavras, para aqueles que não conhecem o texto. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com a sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor ele fechou os céus, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair o morto do seio da morte e o arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair do seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor e no Monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagraste reis para a penitência e estabeleceste profetas para te sucederem. Tu que foste escolhido pelos decretos do Senhor para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade, pois quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias então foi arrebatado num turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Aqui acaba os versos que foram dedicados a Elias. Como ele disse no capítulo 44, era conveniente que ele fizesse elogios a homens ilustres e relembrasse o povo de toda a história. E aqui fica um detalhe que eu não falei na parte 2 do estudo. A prova de que esse escritor ele está misturando o passado com o futuro. Ele mencionou aqui que Elias foi separado para trazer o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa profecia não se cumpriu lá com Elias. Essa profecia ficou para a segunda vinda de Elias. E essa segunda vinda de Elias não seria o próprio Elias, seria João Batista vindo no poder e no espírito de Elias. Profecias que se cumpriram em João Batista, foi relatada no Novo Testamento e esse escritor não conhecia. Então, de certo modo, ele esperava a vinda de Elias. Assim acontece com alguns pontos que ele vai detalhando aqui, que você vê que a perspectiva dele não é só do passado, é sim mostrar que coisas semelhantes aconteceriam no futuro. E é exatamente nesses pontos que essa narrativa dele incorpora, ganha credibilidade, ganha inspiração divina, que só pode ser reconhecida por aqueles que vão atentar para as palavras de Deus. O ponto de Simão, filho de Onias, se encontra no capítulo 50. Então presta atenção. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem durante a sua vida sustentou a casa do Senhor e durante os seus dias fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. Em seus dias a água jorrou dos reservatórios que se encheram extraordinariamente como um mar de bronze. Aqui ficou uma mensagem secreta, só para quem conhece a revelação amplificada por Davi no templo de Salomão no mar de bronze. Verso 4. Ele cuidou do seu povo, libertou-o da perdição. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou a glória em suas relações com a sua nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Como a estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. Ele era como um arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente d'água, e como o incenso que exala o seu perfume nos dias de verão,
como um fogo que lança centelhas, como um incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço, adornado de pedrarias, como uma oliveira cujos rebentos crescem, e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com um manto de aparato e revestia os ornatos da sua dignidade. Subindo ao altar santo, honrava os santos ornamentos. Conservando-se de pé junto ao altar, recebia as partes das vítimas, da mão dos sacerdotes. Os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de cedros no monte do Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele em sua magnificência. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel. Quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo, ele estendia a mão para a libação e aspergia o sangue da videira. Derramava ao pé do altar um perfume divino para o Príncipe Altíssimo. Falando de Cristo aqui, verso 18. Então os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações e tocavam trombetas de metal batido. Faziam ouvir os grandes clamores para fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão e caía com a face por terra para adorar o Senhor Deus e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Os cantores elevavam a voz e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor e que as cerimônias tivessem fim. Então, descendo do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo israelita para render glória a Deus em alta voz e para glorificá-lo em seu nome. O povo repetia a oração, querendo demonstrar o poder de Deus. E aqui ele terminou, irmãos. Pode ver, são 23 versos, elogiando esse homem com todas essas palavras. Para Elias ele usou 13, para esse personagem ele usou 23. E logo depois ele acrescenta dizendo: e agora orai a Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno e usou de misericórdia para conosco. E aqui ele vai caminhar para finalizar o livro. Eu vou só ler para fechar o capítulo 50, porque ele encerrou a galeria dos heróis da fé. Verso 25, que ele nos conceda a alegria do coração e que a paz esteja com Israel agora e sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco e que nos liberte quando chegar o dia. Profetizou a vinda de Cristo, profetizou o seu retorno, porque são 2 dias de grande libertação. Há 2 povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém. Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência e derramou nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras. Aquele que as guardar no coração será sempre sábio, pois se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Foi daqui que eu fiz aquela conexão com o capítulo 48, no verso 4, aonde ele, exaltando Elias, diz: quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios, quem pode gloriar-se de ser como tu? Então essa pergunta é já respondida por ele aqui dentro do livro e é amplificada no Novo Testamento, como eu já expliquei na parte 2 do vídeo, e talvez eu volte a falar aqui nesse estudo para vocês. Eu vou trazer o comentário principal, que é para falar sobre um ponto específico. Mas eu já sei que uma coisa vai puxar a outra, eu vou acabar falando de muitos assuntos. Eu já penso aqui em falar sobre os cânons bíblicos, fazer comentários sobre a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, sobre os tempos. Eu vou tentar fazer um comentário organizado, mas eu tô aqui em cima de casa, tô andando e tô comentando, então eu não quero me importar muito com organização e tempo, tá bom? Vai ser um comentário que vai trazer bastante acréscimo para vocês aqui do grupo, tanto no WhatsApp como no Telegram. Se você ouviu a parte 2, aí vai fazer todo sentido para você. Se você não ouviu ainda, escuta pelo menos a parte 2 primeiro.
A parte 1 tá boa, a parte 2 para mim ficou melhor ainda. Esse daqui é um comentário, mas ainda não gravei a parte 3, tá bom? A parte 3 eu vou gravar amanhã e coloco aqui no grupo para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar mais da parte 3, porque vai envolver o desfecho, vai envolver a história de Elias, que está mais dentro da nossa Bíblia do que no livro de Eclesiástico. Para mim não faz diferença, né? Para mim a parte 2 ainda, ela tá melhor, mas eu acho que a parte 3 vai ficar mais bonita por causa da conclusão. E esse estudo nós vamos concluir realmente na parte 3. Eu não sei se todos vocês já ouviram, eu gostei mais da parte 2. E veja, só expliquei um ponto e mesmo assim a mensagem ficou grande, só que ficou focada. É porque ela é muito reveladora. É muito profundo mesmo. Se for explicar ponto a ponto, realmente é como se fosse um mapa pra gente, né? Tipo assim, o Espírito Santo programou um mapa, tanto dentro dessa galeria, como lá em Hebreus 11. Os pontos que foram escolhidos para serem citados são pontos que nos geram revelações. Não é apenas um lembrete de coisas que a gente só vai ler como um ponto histórico, uma recordação. Não é só isso, tem revelações ali. E quando chega nessa parte da Galeria dos Heróis da Fé, eu confirmo a inspiração do livro. Na verdade, antes de eu atentar para esse ponto, eu já me identifiquei com o livro logo no começo, né? E durante as explicações dele, não é um livro feito apenas para copiar as palavras de Salomão. Salomão não falou daquele jeito. Ele falou com mais profundidade sobre alguns pontos. E ele teve a ideia de fazer essa Galeria dos Heróis da Fé. Por que Deus não inspirou Salomão a fazer isso? Não é Salomão o rei mais sábio de todos? Deus não disse que não se levantaria nenhum outro com a mesma sabedoria que Salomão? Como que se levanta Jesus, filho de Seraque, de Jerusalém, e escreve esse ponto com mais sabedoria que Salomão? Eu sei que pessoas podem dizer, mas eu não considero esse livro inspirado. Isso fica pior ainda. Se não é inspirado, como que pode ter tanta sabedoria num livro que não é inspirado? Acontece, irmãos, que a sabedoria de Salomão não consiste só em explicar as coisas bíblicas. Pode ver que em Eclesiastes fala que o rei teve sabedoria para explicar tudo sobre as árvores, sobre cada ponto. Com certeza ele tinha sabedoria para explicar sobre os animais, ele criou parábolas e enigmas, ele não explicava só coisas espirituais, ele dava explicações sobre coisas literais da vida, que as pessoas não compreendiam. Ele comparava uma árvore com a outra e com a outra, e então ele dava respostas que estavam ocultas, até mesmo na sabedoria terrena, não a animal e diabólica, mas uma sabedoria terrena que Deus deu para o homem. Deus deu para o homem a ciência da medicina. A ciência da tecnologia não foi Deus que deu. A ciência da medicina, sim. A ciência da plantação, obviamente que foi Deus. E Salomão entendeu todos esses pontos e por isso ele pôde ser usado para criar parábolas. Porque ele, sendo um rei conectado com Deus, não iria só explicar coisas literais. Então é essa sabedoria que nenhum rei antes dele teve e nenhum outro também iria ter, semelhante a de Salomão. Não significa que nenhum rei ou profeta iria se levantar no futuro falando coisas mais sábias que Salomão. Agora, tendo dito isso, eu entendo por que o Espírito de Deus não revelou essa galeria de heróis da fé para Salomão, porque depois de Salomão ainda teria que vir os profetas. Salomão ainda era a era dos reis. Ainda a era dos reis iria continuar, só que com a divisão das casas, e Deus iria levantando os profetas para exortar e repreender as casas. Então profecias, junto com parábolas e enigmas, foram criadas durante a exortação dos profetas na era dos reis. Tinha que acontecer muita coisa. Agora, Jesus, filho de Seraque, ele já tinha todas as palavras dos profetas na mão. Então, ficaria muito mais justo uma galeria dos heróis da fé bem perto de Cristo se manifestar. E isso teria que ser acrescentado no Novo Testamento pelo escritor de Hebreus. É como se essas duas galerias formassem duas testemunhas para a gente. Duas linhas do tempo. Você pode ver que o filho de Seraque, ele começa por Enoque, e ele vai até um tal de Simão, filho de Onias, que é o ponto que eu quero pôr aqui para vocês. Quem é esse Simão, filho de Onias? Essa é a pergunta principal. E é o ponto principal também do estudo, desse comentário que eu estou fazendo. Mas o escritor de Hebreus, ele já tem os evangelhos, a vida de Cristo, o seu ministério, a ressurreição. Já 4 festas estavam em aberto para o povo. Então ele pôde pegar essa galeria dos heróis da fé, comprimir ela, e levar desde o tempo
Ele começou por onde? Eu acho que foi por Abraão, por Enoque. Ele falou, o escritor de Hebreus falou de Enoque também, né? Então ele pegou antes. Mas ele levou, irmãos, essa galeria dos heróis da fé, ele estendeu isso até Hebreus 12. Ou seja, ele levou até o tempo da Nova Jerusalém. Ele não pôde falar nada sobre o milênio, porque ele não conhece as pessoas que vão viver no milênio e que vão entrar nessa galeria. Então ele levou isso até a eternidade, porque a Nova Jerusalém só desce depois dos 1000 anos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas assim como existiu as crônicas dos reis, assim vai existir as crônicas das igrejas. Pode ver, o livro de Atos dos Apóstolos recebeu esse nome por inspiração. E o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Acaba com as duas testemunhas. O livro de Atos dos Apóstolos só acaba quando a última trombeta tocar. Somos nós que estamos escrevendo a história, que já foi escrita e predeterminada por Deus, antes da fundação do mundo. Então, essa galeria vai ser completa aí. Até mesmo o cânon oficial para todas as nações, quem vai fazer esse verdadeiro cânon, que vai ser bem superior ao primeiro e muito mais ao segundo, é a igreja, irmãos. É a igreja que vai incluir Enoque, o Apocalipse de Baruque, Segunda Esdras, Apocalipse de Abraão. Esses livros que Martinho Lutero retirou, por isso que o segundo cânon ele é inferior ao primeiro. É a igreja que vai dar o cânon oficial para as nações no milênio. Assim também, novas crônicas vão ser escritas. Sabia que tem crônicas sendo escritas a nosso respeito? Ou seja, existe uma galeria dos heróis da fé que vai incluir dentro dessas duas galerias, ou seja, a de Jesus, filho de Seraque, e a do escritor de Hebreus, que é o nosso tempo. Nossos nomes vão entrar nessa galeria para as nações. Isso vai ser uma honra que o Senhor vai nos dar. Eu acredito que isso vai ser assim. Não tem nenhuma escritura me falando isso, mas eu tenho o testemunho histórico das escrituras que Deus faz isso. Então, veja que bonito que vai ser, né? Você pode fazer parte dessa galeria com uma grande honra, com uma honra pequena, ou pode até ser mencionado como aquele que abandonou a honra. Tipo uma pessoa muito importante que apostatou, assim como algum rei de Israel ou de Judá. Enfim, isso é esplêndido, isso é maravilhoso, essas coisas passam pela minha cabeça e eu fico pensando sobre isso. Se eu tiver condições de ensinar isso com mais profundidade, isso acende chamas no nosso coração. Agora eu quero ir para o ponto mesmo do comentário. Simão, filho de Onias. Por que Jesus, filho de Seraque, escolheu este homem para encerrar a galeria dos heróis da fé? Aí, quando eu gravei o estudo, eu pensei, poxa, é um dos reis lá de Judá, no tempo de Crônicas, certamente, porque quando eu ouvi esse livro, eu fiquei assustado, né? Eu descobri histórias que eu não conhecia. Eu descobri que as histórias dos reis de Israel eu descobri que a história dos reis de Judá no livro de Reis estava resumida. Eu pensava que aquilo era o tudo, né? E que 1ª e 2ª Crônicas era um livro de genealogia muito chato de se ler. Mas, na verdade, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele acrescenta as histórias. Ele foca nas histórias dos reis de Judá e minimiza as histórias dos reis de Israel. Só que nesse minimizar, ele também acrescenta. Então, o livro é assim. Se você fosse olhar para esses livros, o livro de 1ª e 2ª Crônicas foca nos reis de Judá e amplia as histórias dos reis de Israel. O livro de 1ª e 2ª Reis, ele foca nos reis de Israel, minimiza as histórias dos reis de Judá e ele traz eventos que não estão em crônicas, como Elias e Eliseu, são os destaques do livro de Reis. Na verdade, Davi é o destaque, né? Mas esses profetas receberam destaques. Então, a história de Davi e de Salomão, ela também não está minimizada no livro de Reis, mas elas estão com outro ponto de vista em 1ª e 2ª Crônicas. Então, as orações deles, alguns eventos, tem detalhes ali em Crônicas que a gente não sabe. E são muitos detalhes, viu? São detalhes até mesmo com revelações apocalípticas. Então, aí eu pensei, é um desses reis, certamente. Porque lá no livro de Crônicas, você vai ver que o santuário de Deus, ele foi destruído, profanado várias vezes. E várias vezes foi restaurado. Aí eu imagino, já pensou se esse livro de Crônicas estivesse na Bíblia Católica? Esse seria o ponto usado para o ataque. Iriam falar, isso é um absurdo, olha aí, o santuário de Deus sendo profanado várias vezes, sendo retificado várias vezes, será que Deus não tem poder, não? Irmãos, mas está na nossa Bíblia. E a gente pensa que o santuário de Deus foi profanado só 2 vezes, né?
Ou seja, foi entregue aos inimigos só 2 vezes. Uma lá no templo de Nabucodonosor e outra lá no templo dos Macabeus. Mas não, o santuário de Deus foi entregue aos inimigos várias vezes. E Jesus, filho de Seraque, entendeu isso. Ele trouxe isso de uma maneira magnífica, enquanto ele escrevia sobre a galeria dos heróis da fé. E ele destacou pontos, irmãos, que poucas pessoas percebem. E são pontos difíceis de você sacar, e quando você saca, você até tem que procurar entender o jeito que ele está falando, senão você acha que tem contradição, você acha que ele está falando que Davi nunca pecou, coisas do tipo, né? Mas não é. Então a história real é essa. Os destaques, sim, estão quando o templo é destruído lá, no templo de Nabucodonosor, e depois mais uma vez é profanado lá no templo dos Macabeus, e ainda mais uma vez, totalizando 3 vezes, no ano 70. Então esses 3 pontos, eles criam referências importantíssimas para o dia da ira do Senhor. Ou seja, a soma desses 3 pontos nos levam a entender detalhes do tempo da grande tribulação. As outras vezes não teve detalhes assim tão importantes para Deus usar como figura da reedificação do corpo de Cristo, né? Por exemplo, o templo de Salomão foi edificado. Enquanto Salomão edificava, Deus usou aquele projeto para falar da obra do Espírito Santo edificando a igreja. Depois ele foi destruído, não é? Na reedificação, com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, e finalizando com Esdras e Neemias, Deus falou da restauração do corpo. Está falando ainda da igreja. E lá no ano 70, a gente tem uma profecia para o que vai acontecer antes de se finalizar a 70ª semana. Então o ano 70 profetiza o fim das 70 semanas. Tá aí os destaques, né? Mas, na verdade, além desses 3 pontos, o santuário de Deus foi destruído, profanado, reedificado várias vezes. Até mesmo na época de Macabeus, no tempo da Grécia, várias vezes o santuário foi profanado e restaurado. Só que a profanação do tempo de Antíoco Epífanes, porque foi ele se levantou como uma abominação na terra. Foi ele que incitou todas as nações contra Jerusalém. Ele que deu início. Ele que criou a revolta nos judeus, nos macabeus, e eles se tornaram fortes, grandes, esplêndidos, os 3 irmãos. Então todas as nações do mundo literalmente se uniram contra eles. Mas começou tudo com Antíoco Epífanes. É um projeto da grande tribulação. E aí, voltando para Simão, filho de Onias. Irmãos, esse é ponto curioso, porque esse Simão, filho de Onias, que foi engrandecido de tal maneira, foi o mais engrandecido, ele não se encontra em nenhum lugar da Bíblia, nem na nossa, nem na Bíblia católica, e nem em livros apócrifos. Isso dá um nó na nossa cabeça, né? Com certeza. Deus sabia de tudo isso, sabia que a gente iria para a pesquisa, sabia que iria usar o ChatGPT, e nós não iríamos encontrar a resposta esperada. Esse Simão, filho de Onias, ele foi comparado ao sol, à lua, à estrela da alva, a um arco-íris, a perfumarias, a fogo que lança centelhas. Ele foi engrandecido de uma maneira que você fala: meu Deus, quem é esse homem? Passou a glória de Elias? E eu queria saber quem que é esse homem. E através de pesquisas, aí você descobre um monte de coisa que você não estava procurando. Esse, para mim, é o enigma que Deus criou. Você vai atrás disso, mas você não vai encontrar exatamente a resposta que você está procurando, mas você vai encontrar as respostas que você precisava encontrar. Por exemplo, até os católicos, eles têm dificuldade para explicar isso porque eles não encontram referências. Irmãos, o caso que parecia ser um mistério tão grande é simples, entre aspas, né? Mas nessa simplicidade de Deus que vem a profundidade, se você tiver um coração sincero e aberto. Porque esse Simão, filho de Onias, ele existiu, só que ele não está nem nos reis de Judá e de Israel, na Bíblia evangélica, ele não está em nenhum dos 7 livros da Bíblia católica, e ele não está nos Macabeus, só que ele é dessa época. No livro de Macabeus, existe Simão, existe Onias, existe um sacerdote chamado Onias, que ele foi muito elogiado
Na verdade, ele foi um homem tão grande naquele tempo que as próprias nações queriam se aliançar com eles. Então você pode ver que ele aparece tanto no primeiro livro como no segundo. Mas ele é chamado de Onias, o sumo sacerdote. E Jesus, filho de Seraque, ele elogia Simão, filho de Onias. Então não são os mesmos personagens. E nesse ponto, o ChatGPT, ao invés de te ajudar, ele te atrapalha. Porque ele te dá uma resposta ali, dando a entender que são os mesmos personagens e pronto, finaliza. Principalmente agora que eu não estou pagando a versão Plus, aí que ele é relaxado mesmo. Porque essa é a jogada da OpenAI agora, né? Ela te vicia na maconha da inteligência artificial e depois, quando ela acha que você está totalmente dependente dela, aí na versão grátis, a voz fica titubeando, fica a voz robotizada, aquela resposta fraca, aquelas respostas simples e ainda erradas, até com informações bíblicas básicas, ele erra, só para você sacar isso e pagar a versão. E eu não vou pagar, eu não gero mais desenho, eu pagava para gerar desenhos. E eu senti a diferença, né, de quando você paga, além de você usar por mais tempo, você ter ali também vários minutos de voz avançada por dia, é quase um humano falando com você, né? É muito real. Você tem também respostas mais abrangentes, profundas. Enfim, fui usar hoje e fiquei decepcionado. Mas fui pro Google também. E eu acredito que não tem a resposta que você quer encontrar. Isso se você atentar para tudo isso, né? Se tudo isso te interessar. Aí pronto, percebi que esse Simão, filho de Onias, bom, não está em nenhum lugar. Irmãos, é apenas um personagem que viveu naquele tempo. E foi um personagem que chamou muito a atenção de Jesus, filho de Seraque. Eu entendi, irmãos, que para você estar na galeria dos heróis da fé, você não precisa ser um profeta ou um personagem bíblico, relatado por algum profeta. No caso, quem escreveu sobre a vida de Davi? Não foi ele mesmo. E Davi pode ter escrito algumas coisas, mas alguém compilou tudo e escreveu sobre a vida de Davi. Salomão escreveu um pouco sobre ele, mas quem compilou tudo? Então, você não precisa ser um desses. Basta você ser um homem grande na sua geração, ter feito a diferença, que você entra na galeria dos heróis da fé. Por exemplo, nós fazemos parte aqui de algum profeta? Nós estamos relatados em algum livro do Antigo Testamento ou do Novo? Não. Mas se a gente fizer coisas que fazem a diferença na nossa geração, os anjos estão relatando isso. E depois, na hora que os anjos forem fazer uma compilação, por isso que eu gastei todo esse tempo no começo falando isso, né? Alguns dos nossos nomes, podem entrar para essa galeria. Mas é claro que você tem que ser um destaque, né? Você tem que se tornar tão glorioso como Elias, por exemplo. Tiago fala que é possível. Então, se é possível você se tornar tão glorioso como Elias, as duas testemunhas virão para nos provar isso, e nós sabemos que as duas testemunhas não são dois homens literais, e sim dois castiçais, que é o mistério que Jesus criou. Então, sim, pessoas vão ser elogiadas como Elias foi, como Moisés foi. E veja que as duas testemunhas, elas, apesar de destacar Moisés e Elias, elas apontam para vários pontos dos profetas. O contexto desses personagens que Deus escolheu, e o nome deles também escolheu para dar destaque. Mas quem termina o ministério das duas testemunhas, sabendo que são dois grupos de pessoas da casa de Judá e da casa de Israel, não são Moisés e Elias, e sim Josué e Eliseu, como eu expliquei para vocês. Josué e Eliseu são pessoas que sucedem Moisés e Elias. Então, se existe a profecia das duas testemunhas e elas morrem, e na metade da semana não para a profecia, para o ministério delas, mas a profecia não para, então tem que continuar. Continua com quem? Quem continuou Moisés? Josué. Quem continuou Elias? Eliseu. Então aí você vê uma revelação que estava escondida. Então, irmãos, foi um homem da época. Esse homem não está no livro de Macabeus. Eu ouvi por algumas fontes do Google que há uma menção deles em Macabeus 3. Só que Macabeus 3, ele está junto com os livros apócrifos. Não tem no YouTube para ouvir. Eu encontrei uma narração tão horrível que eu nem quis ouvir aquilo.
E ali diz que menciona sobre ele, mas assim, não é uma coisa conhecida. E eu nem precisei ir atrás porque eu fiquei satisfeito com tudo isso que Deus me mostrou. E eu entendi até o porquê ele fechou a Galeria dos Heróis da Fé com esse homem. Fui pesquisar a data também em que os livros foram escritos. Então, 1 Macabeus foi escrito entre 160 a 65 a.C. 2 Macabeus foi escrito uma parte antes de Cristo e outra parte antes do ano 70. Só que aí, eu pesquisando um pouco mais, eu encontrei informação invertida. Parece que o segundo livro foi escrito primeiro e o primeiro livro foi escrito segundo. Eu não sei até onde isso é verdade. Tem que gastar mais tempo pesquisando. Eu só sei que esses livros foram assim, escritos entre 160 a 65 a.C. e o segundo livro foi terminado antes do ano 70. Então veja, está bem perto do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse que vai fechar a revelação toda da Escritura. Mas está bem perto, né? E o livro de Eclesiástico, ele foi escrito 180 a.C. Então foi escrito antes. Aí eu perguntei para o ChatGPT, se o livro de Eclesiástico foi escrito antes, como que ele pode fazer menção a Simão, filho de Onias, que é ali no tempo dos Macabeus, na verdade um pouco depois, mas no mesmo tempo. Aí ele deu aquela resposta de sempre, falou que é uma boa pergunta e que provavelmente alguém acrescentou e fez a compilação final do livro, que era o que eu suspeitava, que Jesus realmente escreveu o livro, mas pode ter sido terminado por alguém. Por exemplo, lá no capítulo 50 aparece o final do livro, né? Aí tem uma inscrição que diz assim, lá no finalzinho do capítulo 50. Jesus, filho de Seraque, foi quem recebeu essas palavras e derramou esse entendimento nesse livro. E quem atentar para essas palavras será capaz de todas as coisas. Então alguém pode ter compilado esse livro, ou seja, finalizado ele, assim como os livros da Bíblia. Assim como foi Josué que finalizou a Torá, não foi Moisés. Isso é fácil de se entender. E lá no templo de Esdras, Esdras deu a explicação final. Sim, Esdras foi o último a escrever o livro da lei. Por isso que tem aquelas informações no livro da lei que são pertencentes ao tempo do cativeiro. A gente sabe que Josué escreveu e atualizou o livro da lei quando Deus manda Josué escrever o livro da lei inteiro em pedras, lá no capítulo 8. Por isso que não foi Moisés que escreveu sobre sua própria morte, como os judeus dizem. Não foi Deus que citou cada palavra para Moisés, porque eles querem engrandecer a Torá de uma maneira falsa, não de uma maneira sábia. Como Paulo fala, eles podem ter zelo por Deus, mas não com entendimento. Se tivesse entendimento, eles não falariam uma besteira dessa. Falar que Deus citou cada palavra da Torá para Moisés lá no Monte Sinai. Bonito até, né, de se ouvir isso. É uma maneira de engrandecer Moisés e a Torá, mas não é verdadeira. E é muito mais bonito você entender que a Torá foi escrita dessa maneira, com atualizações. Então pronto, o mesmo pode ter acontecido com o livro de Eclesiástico. E eu pensei, há essas duas possibilidades. Ou o próprio Jesus, filho de Seraque, ele quis inverter ali o final do livro para deixar o livro mais dinâmico, né? Ele quis colocar o final do livro no capítulo 50 e depois finalizar como se fosse um pós-crédito. Eu pensei isso. Há possibilidade disso ter acontecido, mas quando você vai procurar as datas dos livros, ou seja, ele foi escrito bem ali perto da época dos Macabeus, foi escrito antes, né? Então, a possibilidade mais aceitável, a mais sábia, é que alguém finalizou o livro. E aí sim, faz sentido isso, né? Então, por que Simão, filho de Onias, foi o último homem da Galeria dos Heróis da Fé? Porque, pelo que conta a história, pode ler lá o que ele fez. Lê a narrativa, vê que bonito que é. Veja como ele recebeu o dobro dos elogios, o dobro do tempo, às vezes o triplo, de todos os outros profetas. Deve ter sido um homem que trouxe uma grande luz para aquele tempo de trevas. Então, depois dele, já viria Jesus. Ou seja, esse é o homem que fechou a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento. O profeta Malaquias foi o último profeta, mas ali nós estamos falando da galeria dos heróis da fé.
A respeito de Simão, filho de Onias, não precisa estar relatado o nome dele em Macabeus ou na Bíblia Católica, porque uma vez que eu sei tudo isso, para mim não faz tanta diferença. Se tivesse relatado, seria melhor e mais fácil para falar sobre o assunto, mas não tá, e o Senhor quis criar esse enigma. E é um enigma muito bem bolado, para deixar a gente mesmo procurando a peça do quebra-cabeça que está faltando. Até hoje eu não encontrei nenhum livro apócrifo que mostrasse Satanás brigando a respeito do corpo de Moisés. Deve ter algum livro falando disso. Não está em Enoque, não está em 2 Esdras, não está no Apocalipse de Baruque, não está no Apocalipse de Abraão. Eu não lembro se está em Jubileus, eu acho que não está. Se estiver em algum apócrifo, bem. Se não estiver, eu acredito no que Judas disse. Eu sei que ele tirou de algum lugar. O mesmo eu digo a respeito do relato de Jesus, filho de Siraque, falando e exaltando a glória de Simão, filho de Onias. Talvez seja um contemporâneo da época dele que ele admirou muito. Ou seja, se alguém não relatar primeiramente sobre o homem na Escritura, então o homem não vai estar na Escritura. Alguém precisava relatar a respeito de Simão, filho de Onias. Se nenhum profeta relatou, eu considero Jesus, filho de Siraque, um profeta. Tanto é que ele está no cânon católico. A diferença nesse respeito é que não tem as obras dele relatadas no livro de Reis e de Crônicas, porque ele não é daquele tempo. Não tinha como estar mesmo. Entendendo que Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito pelos anjos, que Crônicas está sendo sendo relatado pelos anjos, que nós podemos fazer parte de Atos dos Apóstolos, de Crônicas, fazer parte de uma nova galeria, isso me satisfaz. E nós sabemos que Deus é justo e poderoso para fazer isso, porque Ele fez isso no passado, voltou a fazer no Novo Testamento e Ele pode fazer no tempo do fim para ficar uma galeria completa para aqueles que nascerem no milênio. Afinal, aqueles que alcançarem a ressurreição e serem semelhantes aos anjos de Deus, com certeza terão glória. E talvez um manifesto, talvez uma crônicas do nosso tempo. Imagine você ver um livro no milênio que você não esperava. E esses são os homens e mulheres que lutaram no tempo de um mundo tecnológico contra um sistema todo globalizado. Um sistema onde tinha carros, aviões, tecnologia, inteligência artificial. Num sistema onde a marca da besta estava implantada, esses homens, essas mulheres, esses jovens não se prostraram diante da marca. Antes, eles se fortaleceram no Senhor e buscaram ensinar a palavra do Senhor. Não amaram a sua vida até a morte. Isso não pode estar relatado? E se alguns homens, algumas mulheres se destacam, pode aparecer nomes de homens, de mulheres, de anciãos nessas crônicas, nesses relatos, ou seja, nessa nova galeria dos heróis da fé do último tempo. Mesmo que isso não seja uma coisa garantida da parte do Senhor, pelo menos é bom a gente ter essa expectativa, porque se Deus fez isso no tempo do Antigo Testamento, voltou a fazer no tempo do Novo Testamento, e nós sabemos que os anjos relatam as obras dos homens dia e noite. Isso está em Malaquias, isso está em Enoque principalmente. Então Deus pode fazer sim uma nova galeria dos heróis da fé. Se muitas pessoas não alcançarem status de profeta, não serem semelhantes a Moisés e a Elias, Deus ama o seu povo mesmo assim. Deus não ama só aqueles que alcançaram o status de profeta. Deus não ama só aqueles que terão o espírito de Moisés e Elias. Deus ama tanto o maior como o menor. O seu amor é uma coisa incrível, porque Ele ama o rei, Ele ama a rainha, Ele ama os príncipes, Ele ama o povo, Ele ama as crianças, Ele ama a todos. Só que como Ele não é só amor e Ele também é justiça, Ele dá a cada um segundo as suas obras. Quem fez a sua alma lutar para buscar sabedoria, fez a sabedoria de Deus, que é Cristo, ser conhecida, ensinou sobre ela, renunciou coisas da carne, lutou contra o pecado, lutou contra esse mundo, fez o nome do Senhor ser manifesto. Deus vai fazer o mesmo com essa pessoa. É assim que Ele faz. Os profetas sofreram por Ele, logo nós somos abençoados com os livros dos profetas. O profeta Isaías
nessa galeria dos heróis da fé escrita por Jesus, filho de Siraque, ele é chamado de grande profeta. É o único que foi chamado de grande profeta. Elias foi o único que recebeu esse título. Quão glorioso te tornaste, Elias, pelos teus prodígios. Quem pode gloriar-se de ser como tu? O que ele escreveu a respeito de Josias, você viu? É incrível. Josias também foi o terceiro maior elogiado nessa galeria. E percebemos que ele elogiou muito esse Simão, filho de Onias, talvez por ser um contemporâneo da sua época, por ter trazido luz, por ter inspirado ele, porque com certeza esse homem viveu antes dele. É diferente a admiração por um profeta dos tempos antigos de um profeta que está atuando ali diante dos seus olhos, trazendo luz para o povo. E ele fechou a galeria dos heróis da fé com esse homem, e justamente esse homem não tem histórico dele nas escrituras. Só pode entender o que eu estou falando quem realmente lê ou escuta o livro e para meditar nesses pontos. Eu faço essa meditação para ajudar vocês a meditarem, para fazer vocês refletirem de coisas que talvez a gente não para pensar. Quem pensou nisso? Que poderia haver uma nova galeria dos heróis da fé, que poderia haver um segundo ato dos apóstolos ou uma finalização daquele que já está na Bíblia. Isso alegra o nosso coração. E esses livros, eles são tesouros escondidos. Sabedoria oculta e tesouro escondido não vale nada. Para que serve um e outro? Não é o que diz dentro do próprio livro? Ele fez essa comparação em um dos provérbios dele. A sabedoria tem que ser manifesta, senão ela é como um ouro escondido. Não tem valor algum. E esses 7 blocos de sabedoria estão ocultos dentro de um livro que está na Igreja Católica. Os evangélicos reprovam isso por causa da mentalidade de Martinho Lutero e de toda a reforma. Infelizmente, estão perdendo o tesouro. Não é de se admirar, porque eles não ligam para os próprios livros que estão na Bíblia, pois se importassem, eles não creriam na reforma, não existiria o pensamento do arrebatamento secreto, não existiria doutrinas estranhas, não existiria um pensamento tão esdrúxulo como imaginar que o milênio está acontecendo agora. Não existiria essa predestinação deturpada. Ou seja, os homens não se importam com os próprios livros que estão na Bíblia. Quem encontrou esses 7 livros, encontrou mais 7 tesouros. E quem se encontrou com o livro de Enoque, encontrou um grande tesouro. Não tem palavras para elogiar aquele livro. E quem se encontrou com o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão e principalmente 2 Esdras, entendeu o porquê de todas as coisas, porque o livro de 2 Esdras é o rei dos apócrifos. O que eu quero dizer? Livros escondidos. Pois a palavra apócrifos não significa não inspirado, significa escondido, oculto. Quando Paulo escreve em Colossenses, em outros pontos, que a sabedoria de Deus está escondida em Cristo, a palavra no grego é apócrifos. E por que esconderam esses livros? Porque eles não consideraram livros inspirados. Sendo assim, o livro escondido se torna apócrifo por causa disso. Ou seja, por tabela, ele acaba recebendo o sobrenome de não inspirado. Mas não significa que não é inspirado, significa que não o consideraram inspirados. Mas não foram os apóstolos de Cristo que não consideraram. Pelo contrário, os apóstolos de Cristo citaram passagens de Enoque. Então, como essas pessoas, esses bispos da Igreja Católica, não consideraram os livros inspirados, eles não queimaram, eles não jogaram fora, eles esconderam. E quando eles fizeram isso, sem saber, eles cumpriram profecias, que está em Enoque e principalmente em 2 Esdras. Então foi do decreto de Deus que livros ficassem escondidos para que Deus manifestasse eles no tempo do fim. E isso é uma obra bonita. Ora, nós não daríamos conta nem dos livros que estão na Bíblia evangélica. Então, não é de se admirar Deus dá de presente esses novos livros para a gente. É como Ele te dá uma recompensa, já que você entendeu ou está procurando entender as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, as coisas a respeito do templo de Ezequiel, as coisas do milênio. Como recompensa, Deus te dá esses livros. E aí eles começam a revelar coisas maiores e começam a confirmar coisas que você
estava interpretando pelas palavras dos profetas que estão no cânon, ou seja, é um presente do Senhor. E ainda que alguém diga, não, isso não faz sentido, o cânon foi feito e ponto final. Essas pessoas, elas estão presas nos seus próprios pensamentos. Elas pensam que a história da igreja está rolando por 2000 anos. Isso significa que elas nem conhecem a história, quanto mais a história da igreja e as profecias bíblicas. Ora, os livros dos chamados pais da igreja são distorcidos para fundamentarem doutrinas estranhas. Isso não é de se admirar, pois distorcem as palavras dos próprios profetas e apóstolos. Não vão distorcer os livros que não são inspirados? Pois os livros dos chamados pais da igreja, esses sim não são inspirados. E os livros que são inspirados eles chamam de apócrifo, ou seja, estão vendo tudo do avesso. E eles dizem, a igreja está inativa por 2000 anos, você quer renovar as coisas agora? Já tem 500 anos de reforma, tudo já foi restaurado. Isso é uma grande tolice. Eles apenas repetiram as coisas que Satanás planejou, as coisas que Satanás desenhou dentro da reforma. Pois só dentro do Império Bizantino, as escrituras ficaram presas por 1200 anos. Durante 1200 anos, a igreja não trabalhou na terra e Jesus já profetizou que isso aconteceria. Para completar o raciocínio, eu vou falar algo aqui que eu vou voltar a falar, tanto aqui no grupo como no canal, porque é uma palavra fiel, digna de toda aceitação e merece toda a atenção. Em João capítulo 9, verso 4, Jesus disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso é uma grande revelação, principalmente porque só está relatado no livro de João, e é no livro de João que tem a linha do tempo dos milênios, que tem aquela questão de terceiro dia contando milênios, e quando Jesus disse é necessário que façamos, no plural, as obras daquele que me enviou, significa que Jesus é o sol, Jesus é a luz do dia, a igreja passaria a ensinar tudo o que Jesus estava fazendo, porque Jesus iria morrer, ressuscitar, ascender aos céus e no Pentecoste iria derramar o Espírito, e a igreja iria manifestar as obras do Pai, e era dia. Só que o sol vai se pondo e a noite vai chegando, e a noite chegou em 315 depois de Cristo, no tempo de Constantino. Ali começou a entrar o período das trevas. Foi a partir daquele ponto que as escrituras começaram a ser aprisionadas, que Satanás começou a trabalhar com Talmud. 300 anos depois, Satanás começou a compilar o Alcorão, ou seja, terrível trevas no mundo. Além de tudo isso, as escrituras estavam aprisionadas, ninguém podia trabalhar. 1200 anos de trevas no mundo. Ora, Deus permitiu isso. Irmãos, é ataque contínuo de todos os pontos de Satanás. Parece que não tinha saída. Como que vai ter saída? Mesmo que as escrituras começassem a ser libertadas dessas algemas, ainda teria que derrubar o Alcorão, todos os deuses que Satanás colocou no mundo, todas as teologias, os sistemas religiosos, porque depois da reforma começou a surgir vários sistemas religiosos, como Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Mormons. Por isso que essa palavra de Jesus, ela se conecta com a última carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para Timóteo. A mensagem é a mesma. Essa revelação, ela é extraordinária, porque ela explica todo esse tempo de trevas. E ela se liga com o livro de 2 Esdras. Tá vendo como parece ser muito difícil o que eu estou falando? Eu sei que vocês não estão entendendo tudo, mas alguma coisa vocês estão entendendo. Vocês sabem que Jesus falou que viria o tempo das trevas. Jesus tendo falado isso no capítulo 9, 2 capítulos depois, no capítulo 11, ele fala, não são 12 as horas do dia? Andai enquanto é dia, porque vai vir às 12 horas da noite. Irmãos, vocês já ouviram o livro que eu coloquei no canal? Com muito cuidado, com muito trabalho, com muita dedicação. O livro de Apocalipse de Baruch. Lá tem essa questão das 12 horas. E também no livro do Apocalipse de Abraão, que também está no canal, feito com muito capricho. Ali está mais claro ainda essa questão das 12 horas. E quando Jesus fala 12 horas do dia, 12 horas da noite, isso traz uma outra grande revelação
que aí sim está na Bíblia. Porque, veja, Israel são 12 tribos. Israel, ele não é só um povo judeu. Quem conhece a doutrina das duas casas sabe que muitas nações farão parte da casa de Israel. Então, farão parte desse Israel espiritual. Eles formam a luz do dia. Agora, existem as 12 tribos de Ismael. Ismael fez aliança com Edom. Ismael e Edom, além de representar os povos árabes, todos aqueles filhos de Ismael, eles também representam os filhos da carne, ou seja, pessoas de qualquer nação, mesmo não tendo etnia árabe, mesmo não tendo nada a ver com o islamismo. São revelações múltiplas e eles representam as 12 horas da noite. Todo aquele que é nascido da carne e que se recusa a nascer de novo pelo Espírito, ele se identifica com o filho de Ismael. Ou seja, ele não é da etnia árabe, não tem nada a ver com o islamismo, mas ele vai ser considerado filho da carne. Eles farão parte das 12 horas da noite. Ou seja, o tempo de Israel se manifestar, criar raízes no mundo, passa. E depois vem as 12 horas da noite, o tempo dos filhos da carne, dos filhos das trevas. E aí está a Igreja Católica Romana, que nasceu no ano 310 depois de Cristo, 315, né? E no ano 610 nasce o islamismo. Olha aí, às 12 horas da noite. Jesus disse isso para nós. Ele profetizou que aconteceria. Isso não merece atenção? Isso não merece dedicação? Então eu vou criar um estudo desse pra gente. Tanto aqui, primeiro eu vou criar aqui no grupo pra gente meditar, pra gente treinar o pensamento. E depois eu vou pôr na lousa e vou entregar isso lá no canal. Tá bom, irmãos? Então obrigado pelo tempo. Espero que esse estudo tenha ajudado você a meditar. É muito profundo, né? Envolve vários pensamentos, mas vale a pena você ouvir, talvez voltar a ouvir, porque isso é um tesouro do Senhor. Então aqui eu finalizo. Fiquem na paz, Deus abençoe.